Hora de voltar ao vivo lá para Brasília, porque depois de uma reunião com os deputados há 2 semanas, Lula deve se reunir amanhã com os líderes do Senado. As informações e expectativas para esse novo encontro, Luciana Verdolim vai trazer para a gente. Lu. Olha, Lívia, deve ser nos mesmos moldes da reunião que aconteceu com lideranças da Câmara, lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Deve ser um jantar ou um lanche no fim do dia. E a avaliação é de que o presidente precisa se aproximar do Senado Federal. Tem uma boa relação com Pacheco, mas há uma ciumeira, uma vez que o que se comenta dentro do Congresso Nacional, que apesar de Arthur Lira e Lula não se darem tão bem quanto Lula e Pacheco, os deputados ganham muito mais, tem muito mais benefícios, tem muito mais reivindicações atendidas aqui pelo Palácio do Planalto. E também há questões importantes que precisam ser discutidas, como, por exemplo, o projeto da reoneração, que o governo encaminhou o projeto de lei ao Congresso Nacional, mudou a medida provisória que foi encaminhada no ano passado, mas ainda causa insatisfação por conta da situação dos municípios. Na semana passada, o que ficou combinado? Que a partir dessa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava de Covid nos últimos dias, já se recuperou, mas teve a agenda dele alterada, ficou sem poder fazer encontros presenciais com parlamentares. A expectativa é de que esses encontros retornem essa semana e, entre os assuntos prioritários, a proposta da reoneração. A gente tem falado muito nisso, que o governo está batendo muito nessa tecla. É preciso também tratar da regulamentação da reforma tributária e outras medidas, outras propostas do Ministério da Fazenda, inclusive para aumentar a arrecadação. Por isso, essas conversas, o presidente Lula se comprometeu a retomar as conversas com o Congresso Nacional, a se colocar mais à disposição de deputados e senadores para conversar. No primeiro ano de governo, ano passado, ele já tinha sinalizado com essa possibilidade, mas isso não aconteceu no ano passado. Teve muita reclamação de deputados e senadores de que eles não conseguiam encontro nem com ministros, muito menos com o presidente da República. E é isso que o governo quer fazer, quer alterar essa percepção para que deputados e senadores se sintam mais prestigiados. E aqui dentro do Palácio do Planalto houve mudança até na articulação política. Quem está conversando com o Senado continua sendo Alexandre Padilha, quem conversa com a Câmara é o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. E esses encontros entre o presidente Lula e as bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado, a promessa é de que se tornem mais frequentes. Muito obrigada mais uma vez, Luciana Verdolim, pelas informações. Amanda Klein, Cristiano Vilela mais uma vez aqui no telão comigo. Amanda, não sei para você, mas para mim está cada vez mais claro que se Lula não priorizar essa agenda com deputados e senadores, assim como ele prioriza outras agendas internacionais, as coisas não vão caminhar bem para ele no Congresso. Tenho essa visão, Lívia, e eu acho que o Lula, como animal político que ele é, já entendeu isso também. Tanto que fez aquele encontro e prometeu repetir outras vezes com os deputados. Foi um encontro muito amistoso. Isso serve para criar vínculos e aproximar Lula dos líderes, e deve fazer a mesma coisa com os senadores. É interessante porque essa relação com o Senado e com a Câmara do governo federal se dá de formas diferentes. A relação com o Senado é tida de uma maneira muito mais fluida. Lula consegue ter uma interlocução mais próxima com o Rodrigo Pacheco, tem ele na conta talvez um aliado mais próximo e menos volátil, menos ciclotímico do que Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados. Mas, como a Luciana Verdolim nos lembrou, há muitas queixas entre os senadores. Isso não é de hoje, isso aconteceu durante o ano passado todo, que talvez justamente por isso, por ter essa relação, essa melhor relação com o Senado, muitas vezes o governo olha e atende às prioridades da Câmara dos Deputados, porque é mais pressionado. Na Câmara, há todo tipo de pressão, por exemplo, e outros problemas. A sucessão na Câmara aparece muito mais até no noticiário, entre a gente, do que a sucessão no Senado, que parece mais ou menos arredondado. Davi Alcolumbre vai construindo essa sucessão a 4 mãos com o Rodrigo Pacheco. É lógico que do outro lado tem o Renan Calheiros, que é um aliado de primeira hora do Planalto, que sempre fica muito insatisfeito porque não se sente atendido e contemplado como deveria, porque apoiou desde o início a eleição de Lula. Mas na Câmara é que é o problema.
né? É o problema nas votações, foi de lá que surgiu aquele discurso duro do Arthur Lira, é de lá que vem a principal cobrança por liberação de emendas de comissão, um aumento de todas elas. E com o Senado, o governo tem essa outra relação. No Senado, o ponto de divergência, talvez o ponto fulcral, seja um que o senador Exalci Lucas, nessa entrevista, tocou com a gente, é com o Supremo, né? O embate ali direto com o Senado é com o Supremo Tribunal Federal. Por isso que andou lá mais rápido essa PEC que restringe as decisões monocráticas de ministros do STF. Não parece ser um problema para o governo federal, mas nunca é bom descuidar, né? Então, os líderes estarão juntos e certamente terão aí mais um encontro amistoso com Lula, colocando na pauta o que é mais importante para o governo, né? Regulamentação da reforma tributária e rediscutindo essa reoneração aí da folha de pagamentos, mandando esse projeto de lei, extinguiu o MP e vai mandar esse projeto de lei com uma reoneração gradual. Agora, precisa construir esse texto e também precisa chegar a um consenso, porque no Senado Federal também é muito grande a resistência à reoneração antes de 2027. De uma forma geral, é bastante positivo você ter uma relação mais próxima entre executivo e legislativo, ter um diálogo mais aberto, de alguma forma diminuir esses conflitos que foram muito fortes no ano passado e nesse início de 2024. No entanto, é importante ter claro que com esse diálogo, o governo não vai apenas facilitar as suas pautas ou explicar melhor os pontos que são do seu interesse, mas o governo também tem que escutar, o governo também vai ter que ouvir. Enquanto você tem um intermediário fazendo esse meio de campo nas relações, quando o intermediário não cumpre o prometido, o presidente da República vai lá e tira o intermediário e coloca um outro nome. Agora, quando o presidente da República faz essa relação por si próprio, ele se vê ainda mais obrigado de ouvir o interlocutor, no caso o Senado Federal, e de cumprir efetivamente os acordos firmados. Senão, a relação entre Legislativo e Executivo pode acabar se agravando ainda mais.